Olá, pessoal. É, é isso mesmo que vocês estão vendo, né, gente? Eu, ao invés de ficar satisfeita com o meu cabelo do jeito que ele ficou, né? Por mais que ele ficou mais curto aqui, a parte, tudo, eu, ao invés de ter deixado do jeito que estava, não. Eu não fiquei satisfeita, eu fui mexer no meu cabelo, né? Então, se acontecer com você e você não estiver satisfeito, vá no salão do cabeleireiro que ele vai conseguir acertar para você com mais jeito, né? Sem você depois se arrepender, né? Eu fiz, graças a Deus, no final até que deu para disfarçar. Então, só que deixasse ele mais grandinho, né? Porque no final ficou bem mais curto, não era para ter ficado dessa forma. Só que quando eu fui cortar meu cabelo, né? Que eu fui olhar ele, eu fui passando prancha, eu fui ajeitando aqui embaixo, eu ajeitei, ficou bem bonitinho. Até um certo ponto ele ficou legal aqui. Aí chegou aqui pra cima, é onde que eu fui cortando mais, né? Então ele ficou com as partinhas um pouquinho diferentes. Mas eu devia ter deixado da forma que era pra ter deixado, né? Depois procurado um profissional, ver se alguém, né, e tal. Porque cacheado ele ficou bonito, né? Finalizadinho, ficou legal. Já dava pra amarrar, então sim. E aí eu não satisfeita, eu comecei a picotar ele, né? Tentando fazer, né? E com tesoura ainda, né? E eu fui tentando fazer. E no final ele ficou parecendo de chororó. Aqui ficou curto, né? E aqui ficou grande, né? Então eu pensei, gente, do jeito que tá, não dá pra ficar, não, né? Do jeito que tá, não dá pra ficar. Eu vou colocar uma fotinha pra vocês verem aí o jeito que eu fiquei, né? Então meu cabelo ficou dessa forma aí. E aí atrás pra vocês verem, né? Como que ele ficou. Então eu tive que cortar. E eu cortei desse jeito aqui, do formato que eu já cortei antes, né? Não ficou 100%. Essa parte aqui ficou mais grande, essa parte ficou mais curta. Eu não quis arriscar mais tentando picotar aqui e ajeitar essa parte. Falei, deixa do jeito que tá mesmo, já tá todo errado. Se eu tentar errar mais, tentar acertar mais, eu vou só errando, né? Então eu resolvi deixar do jeito que tá mesmo, porque eu acredito que mesmo desse jeito curtinho, eu finalizando meu cabelo com gelatina para poder deixar ele o menos fatorino e encolhimento, igual essa de chocolate que ela não traz tanta definição, né? Então, com certeza, provavelmente eu usarei ela, porque aí essa franjinha minha ficou até grandona, né? Porque eu só dei uma ajeitadinha nela aqui, que ela tava um pouquinho maior, então eu dei uma cortadinha nela aqui. Então, mas não cortou muito, né? Então, eu acho que dá pra fazer tipo como se fosse um pix, né? O formatinho pix depois de finalizado. Eu acredito que sim, né? Então, eu tive que fazer isso, gente. Eu não sei se vocês perceberam, quem viu o meu vídeo, ele tinha ficado aqui, ó. Mas de tanto eu ficar mexendo, ele foi ficando tão marcado, tão feio, e eu fui tentando picotar pra tirar o marcado dele. E assim eu fui fazendo, né? Então, assim, cortar daquele jeito não ficou tão legal, porque era para ter ficado 100% perfeito, mas como eu não sabia a marcação do meu cabelo, não tava dando para ver, porque o fundo do meu cabelo é vermelho, dá para vocês verem aí, ó, o meu cabelo todo, ele é fundo de vermelho, porque o meu cabelo, na verdade, ele era castanho claro quando eu era mais nova, né, até antes de eu começar a descolorir tanto, pintar tanto assim, ele era um castanho claro. E aí, depois que meu cabelo branco começou a nascer, ele deixou de ser claro, ele começou a ficar tipo um castanho escuro, né? E mais o fundo de vermelho passou a aparecer mais, né? Ele não era tão fundo de vermelho, passou a ter depois dos meus cabelos brancos, começou a surgir. Aí eu fui vendo que o fundo do vermelho começou a aparecer mais, né? E aí, então, gente, tentando fazer a cagadice, olha aí pra você ver, não faça em casa, gente. Às vezes vai tentar consertar, estraga muito mais, né? Do jeito que eu tinha feito, eu prefiro do jeito que tá aqui, pra mim ficou melhor, porque eu escovando dá pra ver a marcação, mas quando eu colocar o bobs aqui na frente, eu sei que vai dar pra disfarçar, porque fica altinho, né? Então vai tá dando pra disfarçar com o bobs, eu acredito que vai dar certo, né? Se der certo, eu trago aqui pra vocês também, pra vocês verem. E finalizando, porque eu acho que finalizando eu vou tentar ver se eu consigo fazer ele o formatinho de pix aqui, né, pra ver se fica legal também, né, mas infelizmente é uns erros que a gente comete, né, mas não é legal, porque dependendo da situação, se você nunca passou por isso, você pode ficar deprimido, né, então eu já tinha feito muitas loucuras no meu cabelo, então isso aqui
na verdade, é o final da etapa, né? Se Deus quiser, eu não vou precisar mexer com isso mais, né? Então, isso aqui é só para me fortalecer mais ainda e guardar, né, de memória as loucuras que eu fui fazendo, porque daqui para frente eu vou estar deixando ele crescer, né? Então, daqui 3 meses, mais ou menos, eu vou ver como que ele vai ficar aqui. Se eu ver que tá ficando feio, eu vou cortar de novo igual tá aqui, né? E vou cortando sempre aqui para ele já ir alcançando tudo. Aí, quando eu ver que ele estiver faltando só o restinho aqui, esse que ficou muito curtinho aqui em cima, estiver já nesse rumo aqui, aí eu deixo essa parte crescer, porque aí ele vai crescendo, crescendo, para a hora que ele tiver um grandinho, já um tamanhozinho bom, para mim tá fazendo aquele corte que eu gosto, jogando para frente aqui de um lado e do outro, para ele ficar aquele formato oval que eu gosto, né? Aquele formatinho oval. Então é por isso que depois eu vou estar deixando crescer. Isso, pelo meu cálculo aqui, até em agosto do ano que vem, eu já consigo ter esse corte já, com o meu cabelinho já desse tamanho, todo natural, né? Até em agosto. Até esse final do ano, eu acredito que ele já vai estar quase alcançando aqui, já nessa parte, pelo cálculo que eu já fiz, né? Até em dezembro, ele já vai estar chegando aqui, essa parte aqui, né? Até em dezembro ele vai estar chegando aqui. Então, essa parte aqui já vai estar alcançando. Pode ser que até no final do ano eu já consiga fazer esse cortinho mais jogadinho para frente, para ficar mais ovalzinho. Pode ser que eu já consiga fazer, mesmo não tendo acompanhando, sabe? Então, é um caso que a gente vai vendo, vai analisando, né? Mas pelos cálculos que eu vejo do meu cabelo, o desenvolvimento dele, né? E pela medida que eu faço pela mão, é mais ou menos esse cálculo. Mas eu acredito que em agosto do ano que vem, aí sim, ele vai estar um tamanho bom, todo natural, já cortado, já com esse formato que eu gosto, né? Então é isso, gente. Tem coisas que a gente faz, leva tempo, mas eu tô muito satisfeita em relação de não ter mais aquela cor mais no meu cabelo, né? De tanto eu picotar mais ainda, aí que eu fui tirando o que tinha e que não tinha aqui no meu cabelo, né? Então é isso, daqui pra frente eu quero ver se eu compro um shampoo, né, um shampoo pra poder estar ajudando, né, pra grisalho, porque eu não vou deixar de fazer as coisas que eu gosto de fazer, gente. Lavar com shampoo de café, usar com finalizador de hibisco, eu não vou estar deixando de usar um creme mais escuro, eu não vou deixar de fazer nada disso que eu gosto, por causa do preocupação com o branco, né? Então, por isso que eu prefiro estar comprando um shampoo e um condicionador para grisalho, para mim estar fazendo pelo menos uma vez por semana lavando com ele, né? Uma vez eu faço sem ele, outro dia com ele, e assim eu vou fazendo, né? Vou virar para vocês verem como ficou atrás. É assim que ele ficou atrás, gente. Ó, aqui de lado. Eu sei que vocês vão falar assim que é muita loucura, realmente foi loucura e ficou essa cagadice, né, gente? Mas é isso, fazer o quê, né? Eu não tinha dinheiro para pagar um profissional. Tem um profissional que eu acompanhei ele no YouTube, ele é maravilhoso, né? O corte dele é uns R$ 600, né? Então eu tinha que ir lá na cidade dele para cortar. Então, assim, gente, não faz sentido para mim, né? R$ 600 eu vou comprando as coisinhas dele, vou cuidando dele aqui, vou até em 6 meses ele já tá um tamanhozinho bom, né? Então é isso, pessoal. Era só para passar para vocês. Tchau, fiquem todos com Deus.